É só para avisar que eu tô gravando a tela. Então, se tiver tudo ok, acende aí com a cabeça. Cássia, tudo ok? Pode falar aí. Ok. Depois essa gravação ela vai ser disponibilizada, né, no YouTube do Rasuros, então por isso estou gravando aqui a tela. Essa atividade, né, as aulas abertas do Rasuros, a gente está aí na segunda edição. A primeira edição foi ano passado, em que, no contexto da disciplina de linguagens geográficas, eu convidei algumas pessoas, né, principalmente artistas, para falar um pouco sobre temáticas específicas da disciplina, né? Então, essa é a segunda edição em que, da mesma forma, eu convidei pessoas que são especialistas em algumas temáticas que a gente trabalha da disciplina. Então, é uma maneira também de difundir o conhecimento, de compartilhar o conhecimento e uma maneira também de contribuir com o próprio processo de formação, né, dos alunos que estão fazendo a disciplina e poder ouvir e conhecer pessoas, né, de outros lugares falando sobre questões que são inerentes à disciplina. Então, para esse semestre, né, a gente vai ter dois encontros, um encontro que é hoje e semana que vem, com pessoas que eu tive a grande alegria de conhecer no evento que eu estava na metade de setembro, né, que eu falei para vocês, que inclusive a organizadora do evento vai ser uma das pessoas que vai falar e ela está aqui presente. E ela vai também compartilhar com vocês um pouco de como é que foi esse processo aí de aproximação e de encontro dessas pessoas, né? Duas delas, para além da Larissa, que está aqui como organizadora, duas delas vão falar aqui para vocês, né? Hoje, quem vai falar é a Naomi. Naomi nasceu na Inglaterra, mas mora em Berlim, né? E a Naomi ela é facilitadora, especialista, né, em processos de participativos, de certa forma. E ela foi gestora durante muito tempo, né, de um projeto que ela vai apresentar aqui para vocês e que tem tudo a ver com o repertório, digamos assim, de possibilidades de soluções criativas, né, que é o objetivo da disciplina. Vai poder mostrar para vocês possibilidades, para que vocês se inspirem e também pesquisem, né? Enfim, contribua com o processo de vocês mesmos encontrarem qual é a solução que vocês querem propor para o problema que vocês vão identificar. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra para Naomi barra Larissa para vocês começarem. Bom dia, boa tarde, porque como o Carlos falou, eu estou em Berlim, então aqui são as 2 horas da tarde, mas estou vendo muitas pessoas aqui tomando seu café, então vamos acordar, despertar juntas. E é um prazer estar aqui e também de rever alguns amigos que eu fiz há só umas semanas atrás, que foram umas semanas muito inspiradoras, uns dias, em que a gente estava trabalhando o tema de como melhorar a nossa cidade, como que a gente pode sonhar e colocar isso na prática. Então, como a gente é um grupo pequeno, mais íntimo, eu pensei seria muito legal também começar ouvindo de vocês, e eu tenho uma pergunta de apresentação, que é, primeiro, quem é você? Que eu estou interessada em conhecê-los. E qual é um sonho que você tem para seu bairro? Então, vou abrir. Quem é você e qual é um sonho que você tem para seu bairro? A Ângela tá com cara de quem quer responder. Não, com silêncio, né? Fica aquela coisa. Meu nome é Ângela Beatriz, né? Eu sempre apresento com meus dois nomes, não sei nem porquê. Mas acho que na minha rua, acho que as pessoas se integrassem mais, sabe? Tipo, se elas, tipo, as crianças saíssem na rua para brincar, tivesse aquela coisa de comunidade, assim, todos juntos. Acho que seria uma coisa muito legal. Fora os problemas estruturais que tem, que alaga e afins, acho que a questão pessoal mesmo, de uma pessoa para outra, e a ajuda comunitária seria interessante.
Muito obrigada por compartilhar e também por começar. Bom dia, Bom dia. eu sou Cássia. Tem muito pouco tempo que eu moro no meu bairro, então eu não tenho essa integração, essa ligação, se eu tivesse mais tempo, talvez. Mas, assim, problemas que eu mais vejo é questão estrutural mesmo, questão física, de lixo. Eu ainda não tive essa conversa com os outros moradores, ou de me integrar mesmo no bairro, coisa que eu deveria fazer um pouco mais. E onde você morava antes, Cássia? Eu sou de Castelo, E como é que era lá? então era interior. Tinha muita pouca gente, mas assim, era mais questão de igreja mesmo, que as pessoas se integravam, sei lá, se juntavam para organizar festas ou para resolver as questões da igreja mesmo. Era tipo isso. O Rafael saiu bem na hora de responder. Você Vai ficar voltar registrado e aqui, Rafael. responder Você também. fugiu da resposta. E Carlos, qual é o teu sonho para o teu bairro? Meu sonho, talvez, ele parta desse cenário que a gente está vivendo hoje, assim, em que é assustador a quantidade de pessoas em situação de rua, assim, famílias inteiras. E é isso, é assustador e é angustiante, causa um sentimento de impotência, porque a gente não consegue ajudar todo dia, todo mundo que precisa, que pede, que está na rua. Enfim, acho que uma grande mudança seria essa, assim, de que a gente tivesse num outro cenário, né? Um outro cenário, que tivesse, enfim, é isso. Minha vez? Bom, eu estava aqui pensando, o que eu gostaria era de uma possibilidade maior de circulação à noite. Isso é uma coisa que me incomoda. Uma coisa que eu gosto muito é andar, né, assim, caminhar, né, pelo bairro, pela cidade. E à noite, é claro que não é uma questão só do meu bairro, mas é ruim como vai escurecendo e o bairro vai esvaziando, né? E para nós mulheres a situação ainda é um pouco mais dramática, né? A gente tem outros medos além dos medos que todo mundo tem de caminhar à noite. Então, assim, eu gostaria que a noite fosse mais movimentado, né? Que as pessoas pudessem, porque as coisas funcionam perto, assim, no meu bairro existem coisas para fazer perto de casa, mas a gente às vezes não tem coragem de fazer alguma coisa a pé. Então é uma coisa que eu gostaria. Acho que eu vou repetir também o que a Rosane falou, porque esse bairro, tem 2 anos só que eu moro aqui nesse bairro que eu tô, e ele tem essa característica também, assim, de ter muita coisa perto, então isso é que é legal. Na verdade, mudar para esse bairro foi exatamente uma escolha que eu fiz em relação a não depender de carro, por exemplo, para fazer a maioria das coisas do meu cotidiano, ou seja, colocar mesmo esse urbanismo lento, né, a caminhabilidade como sendo mesmo um modo de vida. Mas também aqui por essas características, assim como tem muitas escolas aqui perto e não tem muito comércio nem nada, então quando chega à noite fica totalmente vazio e dá medo mesmo, assim. Então eu voltei para a questão que você fez, porque a partir do que Rosane falou, uma das coisas que eu gostaria também é de ver esse modo de poder, né, habitar a cidade, estar presente em outras localidades, sabe? De poder as pessoas terem acesso a várias coisas e poderem fazer mais coisas a pé e depender menos de carro, enfim, algo nesse sentido. E Larissa, qual é teu sonho?
Na verdade tem vários, assim, mas quando me faz pensar sobre um grande sonho, eu acho que é um sonho desde a época da faculdade, assim, que é que a gente tivesse maior acesso ao rio, em que a gente tivesse um bairro... Hoje o bairro onde eu moro em Jaraguá do Sul, né? Na cidade onde foi o evento que todo mundo se conheceu. E a cidade é cortada por rios. E ela é literalmente cortada por rios, ela é dividida por rios. Assim. Eu sinto muita falta do meu bairro ter uma integração maior com outros pontos da cidade e que essa integração ela fosse uma integração verde, sabe? Porque hoje a natureza ela está excluída das áreas onde se é construída a cidade em si. Assim. A gente tem alguns poucos espaços em que ela é pensada, em que a cidade, em que a construção da cidade não fere o direito dos outros elementos existirem. Acho que é isso, assim. Acho que é legal, a gente esqueceu de falar, né? Mas como essa aula ela vai estar gravada e talvez pessoas de outros lugares assistam, a gente está falando como se todo mundo soubesse, né? Eu moro em Vitória. A disciplina, né, é uma disciplina que é do Departamento de Geografia, né, da Federal do Espírito Santo, não mencionei no começo, mas é a disciplina que chama A Cidade como Linguagem, né, Práticas Artísticas e Urbanismos Contemporâneos. Na verdade, oficialmente, essa disciplina se chama Seminários de Geografia 1. Então, assim, a maioria das pessoas que estão falando aqui, né, moram no Espírito Santo, né, então eu moro em Vitória, Rosane e Rafael também. Ângela, você mora... Qual é a cidade? Vila Velha. Vila Velha. E Cássia? Vitória. Vitória. Então, Vila Velha é região metropolitana de Vitória. Então, agora sim, todo mundo sabe de onde que a gente está falando. Eu acabei não conseguindo escutar a pergunta, porque eu caí aqui. Qual era de sonho o quê? Desculpa. Sim, não, tudo bem. Então, quem você, e eu acho que também essa contextualização, qual é teu bairro, onde que fica e o que é um sonho que você tem para seu bairro? Então, eu sou Rafael, sou aqui de Vitória, Espírito Santo, igual a Cássia e o Carlos. E grande sonho para o bairro, ouvindo vocês falando, eu acho que está muito ligado à questão do pensamento em comunidade, sabe? A gente vê que quando a gente encontra com as pessoas, muitas delas são muito solistas, muitas delas são muito agradáveis, educadas, você conversa, você ri, mas sempre no contato próximo. Quando a gente pensa no contato com o bairro em si, ou com cuidado com o bairro, com cuidado com o que é o bem público, parece que não transporta essa educação e esse cuidado. Então, o bairro, ele acaba não sendo tão bem cuidado e tão bem tratado igual nas relações próximas. Então, acho que é esse sentimento mais de comunidade, de viver em sociedade, que eu acho que é o meu grande sonho, que todos entendam que o que se faz sozinho também é a mesma coisa que se tem que fazer quando encontra outra pessoa, quando está em público. Sabe? Eu acho que assim a gente consegue chegar um pouquinho mais nesse sonho de cidade, de sociedade, de sentimento de bairro, que a gente sempre tem e a gente sempre discute. Como poderia ser, em vez de ficar focando nos problemas que estão lá e a gente também quer trabalhar com eles. Eu também escutei como algumas pessoas foram conectando com as ideias dos outros, então tem sonhos compartilhados. Também tiveram temas bem diversos, estamos falando tanto de comunidade, de sociedade, de segurança, como de a conexão com a cidade e com a natureza. E somos aqui só 7 pessoas, então imagina se a gente tivesse também uma comunidade para abrir esta pergunta. Mas eu quis ouvir de vocês antes de compartilhar um pouco da minha experiência com o programa Actors of Urban Change, mas eu quero que isso também seja um diálogo. Então, a gente pode parar em algum momento, conversar sobre um ponto. No final também a gente pode abrir para questões. Mas antes de começar, eu também quero dar um pouco de contexto
como que essas histórias estão chegando a vocês hoje, e tudo tem a ver com a Larissa. Então, gostaria de que a Larissa explique um pouco como que isso aconteceu. Tá. Eu acho que na semana que vem vocês também vão saber de novo um pouco mais detalhadamente, então, para também não tomar muito tempo da Naomi, eu vou explicar rapidamente. Na verdade, as conexões que aconteceram aqui entre eu, Naomi, Carlos, Rosane, elas estão muito ligadas a uma atividade que a gente faz aqui em Jaraguá do Sul, um laboratório que a gente está montando, que é o Labic no Vale, que é um laboratório que é orientado ele é voltado a fornecer estrutura para que grupos de pessoas interessadas em colocar o sonho delas em prática, o sonho de cidade delas em prática, possam acontecer de maneira mais facilitada. Então, o nosso trabalho está nisso. E eu sou pesquisadora também. Um dos projetos que eu estudei muito durante o meu período de doutorado foi o projeto da Actors of Urban Change. Eu tenho todos os cadernos da Actors impressos, e agora e no final do ano passado, início desse ano, em algum período, a Actors, o projeto em si, ele foi encerrado, e anunciou que estaria distribuindo um livro, que era um livro de fechamento do projeto, que as pessoas podiam se inscrever para receber esse livro, e eu me inscrevi para receber o livro. E, coincidentemente, um dia eu recebo na minha caixa de e-mail uma mensagem da Joyce Biasotto, colega da Naomi, dizendo: "Oi, Larissa, tudo bem? Eu sou co-coordenadora do projeto, da produção, né, do livro. E olha só, a gente recebeu o teu pedido e, coincidentemente, eu estou indo para o Brasil. Então, eu coloquei o teu livro na mala e, mais coincidentemente ainda, a minha mãe mora em Joinville. Joinville é uma cidade que fica a 40 minutos de Jaraguá do Sul. Se você quiser, eu posso mandar o livro pelo correio de Joinville, ou então a gente pode se reunir para tomar um café." E aí a gente tomou um café, a Joyce é uma pessoa maravilhosa, e a gente já estava naquele período pensando em fazer o segundo workshop, que foi esse encontro onde todo mundo se encontrou pessoalmente, e eu conversei com a Joyce sobre ela vir. Ela falou: "Olha, eu não vou poder ir, mas tem uma pessoa maravilhosa que pode ir também, e eu vou conversar com ela, ver se ela topa." E essa pessoa é a Naomi. A Naomi aceitou muito de prontidão o convite, e foi uma conexão linda que a gente teve, e agora estamos todos aqui de novo. Está sendo um prazer encontrá-los todos. Obrigada. Então, foram uma série de conexões humanas que nos levou até esse momento. E para mim também tem a ver com minha história pessoal. Então, eu trabalhei durante 4 anos com o programa Actors of Urban Change, que tem a ver com times intersetoriais que querem abordar um desafio local de forma colaborativa, de criativa. Mas, na real, a minha primeira experiência de processos participativos foi no Brasil. Então, para mim, foi um pouquinho como revisitar a origem nesse aspecto. Então, agora eu vou começar a compartilhar. Ok. Vocês estão vendo? Sim, agora sim. Sim. Ótimo. Então, a minha primeira experiência com processos participativos foi no Sul, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, numa experiência que se chama o Jogo Oasis, que foi pelo Instituto Elos, e tem toda uma filosofia de como ativar comunidades, que me inspirou e me inspira até hoje. E eu acho muito legal poder também trazer um exemplo, brasileiro também. Então, a ver primeiro com um novo olhar. Então, como que podemos olhar a abundância
E aí eu queria, por isso, começar com sonhos. O que já tem, o que a gente quer melhorar. Como é que a gente pode criar o afeto antes do medo e do julgamento. Porque acho que muitas vezes, quando a gente fala de problemas, a gente quer também colocar culpa. Mas aí a gente está tentando também criar as relações, assim, mais para sustentar nossas ações. E ali a gente passa para o sonho, que a gente tenta valorizar como o sonho, como a gente pode melhorar o cuidado. Então, nesse momento que a gente planeja juntos o milagre, aí tem um conceito muito brasileiro para mim, que é mão na massa, que é essa coisa de, tipo, vamos juntos, e gera muita energia positiva, e isso nos leva também à celebração, de celebrar o que foi que a gente conquistou, e logo pensar como é que a gente pode começar de novo, qual é o próximo sonho. Então, é um processo que nunca acaba. E voltando ali, o que a gente foi trabalhar uma praça. Aqui vocês estão só vendo o antes, na real. Era também para talvez colocar uma foto depois. Mas a praça realmente era só uma desculpa para juntar as pessoas, para criar conexões no bairro que talvez estavam quebradas ou precisando de um pouco mais de afeto. E depois de revitalizar uma praça, o resto parece muito mais possível. O que mais que a gente quer fazer para o nosso bairro? Então, foi um processo, uma imersão de só umas semanas, mas acho que foi a semente que espero que também ajudou o bairro a sonhar juntos para o futuro. Então, essa foi a minha primeira experiência. E logo eu quero compartilhar algumas histórias do Actors of Urban Change. A gente já compartilhou alguns sonhos de como podemos tornar as cidades melhores lugares para as pessoas viverem, mas a gente tentou focar mais no nível do bairro, porque às vezes quando a gente pensa em cidade, é uma coisa tão grande, e a gente, por exemplo, não sei quantas, vocês têm um dado, talvez, quantas pessoas vivem em Vitória? Carlos, você pode me ajudar? Eu não lembro de cabeça, mas isso é fácil de resolver. Vitória, população. Mas eu acho que é em torno de, sei lá, 366 mil habitantes, 2020, dados 2020. Ok. Então, muita gente. É muito difícil pensar por todos, ao nível da cidade, mas quando a gente nos coloca no bairro, na cidade, tipo, na rua, é muito mais fácil ver o que a gente quer melhorar por aqui. E logo a gente vai pensando como que isso conecta com a cidade, com outras cidades, com o mundo, mas começando a um nível mais micro. E o programa tem na sua essência a colaboração intersetorial, então isso indica pessoas do setor público, do setor privado, do setor sem fins lucrativos, trabalhando juntos, juntando seus diferentes conhecimentos, seus diferentes recursos, e eles trabalham projetos locais que têm a ver com os desafios que eles vivem no dia a dia, no seu bairro, na sua cidade. E eles montam esses projetos como se fossem prototipos, para tentar alguma coisa a nível mais micro, que pode depois se tornar uma coisa replicada ou, inclusive, de tamanho maior. Mas também, além desse nível mais local, também tem o intercâmbio internacional. Então, o programa era uma rede que juntava, durante seus 8, 9 anos, 40 projetos em diferentes cidades, em 25 países em toda a Europa. E tem mais de 120 participantes. Aí eu posso mostrar aqui onde que a rede foi ativa. E só para comentar, então, o programa foi realizado pelo MidOst e financiado pelo Robert Bosch. É um programa que estava ativo durante uns 8 anos, agora acabou, mas a rede aqui ainda está ativa. E aí? A gente imaginava o programa como se fosse uma viagem, todo o processo. E eu quero compartilhar um pouquinho esse processo e ver como isso poderia também conectar com seus sonhos, com seus projetos. Então, o primeiro passo
que a gente tem é trabalhando a compatibilidade. Então, aí, a gente tem como pergunta base como podemos criar uma boa base para a nossa colaboração. E aí, um momento para descobrir e negociar valores, necessidades e desejos individuais e compartilhados. E realmente é um momento para entender, ok, até que ponto que a gente se entende, mas também é importante entender quais perspectivas diferentes que nós temos. E talvez esse momento de, inclusive, discussão, que nos leva a um entendimento compartilhado muito melhor. E realmente é todo um processo para desenvolver uma linguagem comum, até para poder falar de nossas diferenças de forma melhor. Logo temos o processo de convidando a cocriação. Então, depois de que um time de 3 pessoas, cada pessoa de um setor diferente já colocou as bases de colaboração, aí chega o momento de abrir para as pessoas no bairro que são afetadas pelo projeto e convidar eles a participarem. Então, quando a gente fala de cocriação, se a gente realmente quer cocriar, e isso implica deixar para trás resultados preconcebidos em favor da verdadeira inclusão de vozes comunitárias, desde as primeiras etapas até a conclusão do projeto. Então, é até difícil planejar um projeto de forma muito fixa, fechado, porque aí você está fechando as portas também para a cocriação. Então, a gente tem que ter uma base e, ao mesmo tempo, abrir para que pessoas podem mudar o plano, podem também nos trazer uma perspectiva diferente, que até desafia nossas ideias de como deveria ser. E para que isso funcione, é muito importante construir a confiança para que as pessoas se sintam confortáveis para expressar suas necessidades e desejos, que talvez vão ser diferentes aos nossos. Então, quando já temos um time que quer trabalhar um projeto e também apoio na comunidade, chega o momento também de advogar pelas mudanças que queremos. Então, eu acho que quem quiser mudar algo, quase sempre vai encontrar resistência ao longo do caminho. Porque sempre vão ter pessoas que querem que fique igual, que não querem um novo jeito de fazer as coisas. Então, é super importante também pensar como ganhar aliados em diferentes níveis de liderança e esferas de influência. E aí um projeto, e eu vou dar alguns exemplos de projetos depois, também pode servir como um veículo de mudança, como um exemplo de como experimentar uma grande ideia, mas a uma escala menor. E aí já demonstra apoio na comunidade e começa a conversa sobre um novo jeito de fazer as coisas. E aí, quando um projeto já foi realizado, chega o momento de pensar como que nós podemos sustentar o impacto. E aqui as perguntas são como podemos multiplicar nossas ideias, ou talvez replicar, sustentar. E aí é momento também de reflexão. O que a gente aprendeu, quais foram as conquistas, o que a gente teria feito diferente. E um momento de reflexão não só ao nível do time, que foi implementando o projeto, mas também ao nível pessoal. Então, é um momento para cada pessoa pensar o que eu aprendi sobre mim através dessa colaboração. O que foi difícil para mim, quais forças que eu mostrei e como que eu quero trabalhar no próximo projeto. E essa viagem é uma coisa não linear. Então, sei que eu falei assim, primeira parte, trabalhando a compatibilidade, segundo, cocriação, terceiro, advogando mudanças, quarto, sustentando o impacto, mas o que a gente vivenciou durante o programa é que nunca era assim tão fácil. Muitas vezes a gente precisava voltar
para essa pergunta de como trabalhar a compatibilidade, como trabalhar nossa colaboração. A gente talvez poderia planejar como co-criar, mas sempre tivemos que voltar a esse passo. E a gente sempre pode estar pensando em como sustentar o impacto durante o longo do processo. Então, é uma viagem que não só recomeça uma vez que acabou, mas também é uma coisa que você tem que ver mesmo, tipo, onde que eu estou nesse momento? Quais são as perguntas que são mais relevantes para mim? Então, e talvez para esclarecer isso, eu gostaria de aportar algumas histórias de colaboração de times. Então, primeiro é na Bósnia, que é um time que se chama MySpace Nugli, que se traduz como Meu Espaço Nugli, que é um bairro. E o objetivo, o sonho compartilhado que eles tiveram, era de ativar o espaço entre os edifícios residenciais do bairro por meio da participação cidadã. E isso era um processo muito inovador no contexto deles. Então, eles tiveram todo um trabalho de como preparar as bases realmente para fazer esse processo, como ganhar apoio, como até ensinar as pessoas como é que funciona a cocriação. E aqui temos o time, que é, no meio temos a Tista, que era do setor sem fins lucrativos, mas eu vou compartilhar depois que ela tinha muitos mais chapéus que ela usou durante o processo. Ela era de uma ONG que se chama Associação Juvenil de Borgonha. Logo temos à direita Nedim, que era do setor público, que trabalhava para o município de Borgonha. E do setor privado temos a Ambra. Então, era uma cidade assim bastante pequena e todos se conheceram além de seus papéis profissionais. Então, acho que isso já é uma coisa que ajudou o time. E como que eles tentaram ativar o objetivo? Então, primeiro, eles convidaram residentes locais para workshops, para sonhar e pensar como que eles imaginaram aquele espaço entre os edifícios, quais sonhos que eles tiveram. Eles tiveram workshops não só com crianças, você pode ver aqui os desenhos das crianças, mas também com adultos, então trabalhando com diferentes públicos-alvos. Logo, eles trabalharam com arquitetos para traduzir esses resultados numa proposta que poderiam entregar ao município. E logo eles trabalharam com o município, até educando eles sobre o processo, porque que foi importante fazê-lo assim. E eles ganharam apoio, até mais do que eles estavam imaginando. E depois chegou o momento do trabalho de construção, para entregar o plano desenvolvido pela vizinhança. E algumas aprendizagens que eles tiveram no caminho era que trabalhar com o setor público é um ato político. Eu digo isso porque o momento em que eles estavam fazendo o projeto era exatamente durante as campanhas eleitorais do Borgonha. Então, era nos interesses também do município de apoiar. Eles apoiaram bastante com dinheiro, que era uma grande ajuda. Mas eles também tiveram que ter cuidado em receber o dinheiro, investi-lo nos projetos, mas não abrir mão do processo participativo. Então, um trabalho deles era de seguir advogando pelo processo, para que as visões dos vizinhos não seriam mudados pelo interesse público. E outra aprendizagem era que é muito importante usar os recursos que nós temos. Então, no time eu tenho um exemplo de um camaleão colaborativo, isso é a Tista, que está no meio, porque ela não era só mãe, então ela primeiro era gerente de projetos, então ela tinha o chapéu da ONG. Logo, ela era mãe dos filhos que usaram a associação e que também cresceram no bairro. E durante o programa ela também começou a trabalhar pelo município.
Então, ela podia enxergar os desafios e os interesses de forma diferente. Ela podia também negociar entre os diferentes interesses que se manifestaram ao longo do processo. Então, foi um trabalho muito delicado que ela fez, usando todos os chapéus que ela tem. Então, um outro projeto que eu quero apresentar é o Caminho da Memória, que é um projeto que foi realizado em Atenas, na Grécia. E ali o objetivo foi de co-criar ferramentas de mobilidade com e para idosos diagnosticados com demência. E aqui temos o time. Então, ao lado esquerdo temos a Vivian, que era do setor privado, que é um planejador urbano. E temos o Manos no meio, que era o vice-prefeito de Educação, Proteção Civil, Turismo e Ecologia, lá no município de Kayseriani. E a Alexia, que era do setor sem fins lucrativos e era especialista em mobilidade sustentável. Então, já temos muitos conhecimentos juntados. E como você pode ver também, eles se deram bem. Então, também se divertiram ao longo do processo. Ok. As atividades que eles fizeram foi, primeiro, recolher dados sobre os hábitos de mobilidade do grupo-alvo. Eles interpretaram os dados em parceria com diferentes principais partes interessadas. Fizeram workshops com autoridades municipais sobre como contribuir para que um bairro seja amigo do idoso. Eles fizeram atividades de sensibilização, como visitas porta a porta a lojas e empresas locais, entre outros exemplos. Mas tudo isso foi durante a pandemia, então vocês podem imaginar quão difícil era. Fizemos um projeto que tem a ver com um grupo-alvo vulnerável, então eles tiveram que modificar bastante. Então aqui temos algumas aprendizagens do grupo. Então eles tiveram que ser muito criativos. O programa que a ideia que eles tiveram no começo de 2020 era de fazer visitas aos idosos, de falar com eles pessoalmente, e eles viram que isso não ia ser mais possível, então eles tiveram que trabalhar com um grupo que já tinha um acesso seguro, e eles tiveram que também modificar a metodologia que eles quiseram usar para recolher dados. Então, ao invés de entrevistas, pessoalmente, eles fizeram entrevistas com pessoas que trabalharam junto com idosos, e também fizeram questionários que poderiam ser entregados de forma digital. Eles já começaram a pensar como que nós podemos replicar o que estamos fazendo no momento que eles estavam fazendo. Então, eles realmente pensaram no projeto como um prototipo, que era também um veículo para aprender. Então, eles pensaram como que nós podemos traduzir essa metodologia a diferentes municípios, como que podemos fazer a metodologia de forma que seja replicável. E eles também, eu acho que também era muito importante que eles não só... Então, o Manos, ele era o vice-prefeito do município. Esse é um cargo muito importante. Mas ele trabalhou no time como uma pessoa que tinha o mesmo direito de falar e ser ouvido como os outros. Então, ele quebrou um pouco com a hierarquia que poderia ter existido, e eles conseguiram também trabalhar de uma forma mais humana. Eu acho que isso foi super importante. Então, isso que eu quero dizer, a importância do indivíduo por detrás da função. Então, era bem mais importante a conexão humana, e eles usaram as funções que eles tiveram. Então, o Manos era uma porta muito importante a trabalhar, a acessar o município. Mas ele também valorizava a troca e a experiência também da Vivian e da Alexia. E logo temos o Laboratório de Resiliência na Timișoara, no Romênia, que tinha como objetivo formar uma rede de conhecimento sobre resiliência urbana e mapear soluções para as vulnerabilidades da cidade.
E aqui no time temos a Teodora, ao lado esquerda, temos o Soren, que era a Teodora era uma proprietária do seu próprio negócio, então era um businesswoman do setor privado. O Soren era o arquiteto-chefe do município de Timișoara, e a Loredana era a presidente de uma ONG. E juntos eles fizeram as seguintes atividades. Então, eles lançaram um laboratório que era sobre a resiliência da cidade. Então, eles juntaram diferentes... Um segundo. Aqui é importante que eu também consulte as minhas notas. Então, eles lançaram esse laboratório que introduzia o tema de resiliência urbana, criando uma plataforma para o diálogo e a cooperação intersetorial. Eles lançaram uma série de oficinas para trabalhar em soluções para expandir a infraestrutura verde da cidade. E ali é super importante que eles reuniram diferentes conhecimentos. Então, reuniram urbanistas, especialistas em TI, arquitetos, engenheiros, geógrafos, acadêmicos, cidadãos, todos para trabalhar esse tema da resiliência da cidade, trazendo diferentes experiências. E eles desenvolveram uma proposta para transformar a rede de canais de drenagem em uma rede verde-azul com valores ecológicos, recreativos, promotores de saúde. Então, eles tentaram pensar de uma forma mais ampla. Eles criaram um guia de boas práticas que foi apresentado na prefeitura para ser incluído nos planos da cidade. E algumas aprendizagens que eles tiveram no caminho era quão importante era não só trabalhar de forma intersetorial, mas também interdisciplinar. Então, eles realmente juntaram muitos conhecimentos diferentes. E eles não trabalharam tanto a implementação. O projeto deles era muito mais a análise e estavam pensando de forma muito estratégica como que nós podemos transferir esse conhecimento onde as pessoas vão estar tomando decisões. Então, não está dentro do nosso poder tomar uma decisão, mas a gente pode fazer, juntar os conhecimentos e tentar encaminhar isso para que seja implementado nos planos da cidade. E trabalhando o tema de resiliência, eles tentaram abordar múltiplos desafios ao mesmo tempo. Então, era primeiro a questão de inundações na cidade, mas eles também viram como isso poderia ser juntado com a questão de saúde, da vida social, comunitária. Então, eles pensaram de uma forma mais sistêmica. Então, ali foram 3 exemplos, mas tem 40 projetos que também estão no nosso site, que vocês podem ver, que são todos super inspiradores e bem diferentes, como o sonho de cada um de nós é diferente. E como eu falei, são 40 projetos, mas também são 25 países e os participantes também trabalharam como uma rede translocal, transferindo o conhecimento entre eles e vendo como que eles poderiam se inspirar e se apoiar no caminho. E identificamos ao longo dos 8 anos uns princípios chaves para essas redes que sejam mais colaborativas. E temos primeiro a importância de visibilizar os diferentes conhecimentos e habilidades da rede. Então, quais são os recursos que nós temos? E não vale esconder os nossos recursos, nossos conhecimentos, nossos poderes. É uma coisa que a gente deveria celebrar e também visibilizar para poder criar conexões entre nós. Também era importante promover um espaço seguro onde não há problema em tentar, falhar e aprender. E até no programa, para nós, não era tão interessante qual era o resultado do projeto. Era muito mais interessante saber o que eles aprenderam no caminho e o que eles queriam implementar nos projetos no futuro. E até criamos um evento que era Fuck Up Night,
que era uma noite para celebrar as coisas que a gente tinha, onde a gente tinha errado. E normalmente também sai uma história bem divertida, como vocês podem ver na foto. E falando de desafios locais, é muito fácil ficar na cabeça, de ficar de forma mais, de tentar planejar, trabalhar com papel, mas percebemos quão é importante não só conversar, mas já fazer juntos. E aqui temos um exemplo de uma atividade que fizemos que era de bobagem, era criar umas lâmpadas, mas ao trabalhar juntos, fazer algumas coisas com as mãos, normalmente a gente descobre muito sobre como colaborar. E isso sempre pode ser reinvestido nos nossos trabalhos mais estratégicos. E também é importante que a gente se conecta além de nossas funções profissionais, então de compartilhar a nível mais humano, para entender, além de nosso trabalho de chefe de não sei o quê, qual é nosso sonho como indivíduo, qual é nossa conexão com o bairro, como ser humano. E em redes também sempre é muito importante que haja conectores, pessoas que cuidem pelas conexões entre a rede, que tenta criar as condições também para que as pessoas se sentem confortáveis para compartilhar. E aí eu tenho alguns recursos para compartilhar com vocês. Temos o livro que a Larissa mencionou, que é Past, Present, Futures of Urban Change, Passado, Presente e Futuros da Mudança Urbana, que vocês podem encontrar online, que tem muitas histórias dos 8 anos do programa. Vocês também podem olhar no sítio web todos os projetos que foram realizados e sempre tem também informação dos times. Então, se tiver algum perfil que vocês acham interessante, normalmente também tem um jeito de contatar, de achar essa pessoa. E também tem uma iniciativa que foi criada pela própria rede, que é City Toolbox. E aí são diferentes ferramentas que foram desenvolvidas não só no programa Actors of Urban Change, mas também com diferentes pessoas, sobre como trabalhar, como implementar projetos de forma mais participativa. Então, lá tem como se fosse receitas de bolo, de como implementar, usando exemplos muito contextuais. Então, pode ser que você acha um exemplo, não sei, em Londres, e com instruções de como você poderia implementar isso no seu bairro. E isso foi um convite que eu fiz ao laboratório, mas eu acho que é interessante sempre levar isso conosco. Eu não sei se vocês estão trabalhando com projetos na cabeça, mas quando a gente for trabalhar em time ou com outras pessoas, é sempre importante pensar na nossa capacidade de colaborar. Então, em cada projeto que a gente faz, o que eu estou aprendendo sobre mim através desse projeto? E como que eu estou desenvolvendo minha capacidade de colaboração? Como que eu quero trabalhar com outros no futuro? Então, esse é meu convite a vocês, a tentar, às vezes falhar, celebrar e curtir o caminho. Então, vou dizer muito obrigada e estou super aberta a qualquer comentário, pergunta. Vamos abrir agora para perguntas. Temos uma pessoa que entrou depois, André. Quer se apresentar, falar de onde que você é, que eu não conheço. E avisar também que a gente está gravando essa apresentação e ela depois vai ser disponibilizada no YouTube do grupo de pesquisa, tá? Então, se tiver algum problema, você nem liga a câmera. Bacana. Seja bem-vindo. Perguntas. Ângela, Cássia. Maravilha, André. Não sei se é uma pergunta assim diretamente, porque mas assim, minha cabeça deu uma estourada, achei muito interessante assim. Quando eu penso assim em trabalhar coletivamente, sempre me vem aquela coisa assim que eu sou um pouco mais tímida, vamos dizer assim. Eu tenho um problema assim, botar minhas ideias para fora, saber me comunicar de uma forma assim
direta, vamos dizer assim. Mas eu queria saber como que você entrou no projeto. Como que foi o interesse para que você tivesse de participar e como que foi o processo mesmo de estar lá dentro? Então, eu entendo isso também. Eu acho que eu sou uma pessoa tanto pelo lado introvertido como extrovertido, dependendo do dia. E por isso também acho muito importante trabalhar as condições para que todos os perfis tenham seu espaço para compartilhar suas ideias, porque senão a gente está perdendo muito, eu acho. E meu caminho tinha a ver primeiro com aquela experiência no Brasil, que também abriu muito a minha mente, de trabalhar de forma mais colaborativa, de trabalhar não só com a cabeça, mas também com o coração, com o corpo. Então, aquela experiência no Instituto Elas, com o jogo Oasis, foi uma coisa super formativa. Aconteceu, eu esqueci, não que eu esqueci, mas eu viajei, então não morei mais no Brasil, fui morar em Berlim, eu estava estudando relações culturais, e aí sempre pensando nessa questão da colaboração, eu sempre achei interessante. E quando eu vi o trabalho, eu tinha também já tinha trabalhado com facilitação, também no Brasil, então vocês vão ver quão importante o Brasil foi na minha formação. Eu tinha trabalhado num programa que se chama EduAction, que tinha a ver com experiências, com educação não formal e intercultural. Então, eu estava trabalhando, dando oficinas nas escolas, em Porto Alegre, e foi uma coisa que eu gostava muito. Eu pensei, será que eu quero trabalhar com jovens? Gostei, mas eu não sabia. E o programa Actors of Urban Change, para mim, foi uma oportunidade para trabalhar com facilitação com diferentes públicos, porque quando a gente trabalha o tema de cocriação, não podemos fechar e dizer qual é o grupo-alvo. Então, me deu a possibilidade de trabalhar com pessoas no setor público, com cargos assim super importantes, como o chefe da arquitetura, como o vice-prefeito do município. Também trabalhar com jovens que estavam criando uma ONG, ou com pessoas que têm seu próprio negócio. E essa experiência para mim foi super interessante de ver como a gente pode usar diferentes... como que a gente pode criar um programa que está aberto a todos, que não seja só pensado de uma forma mais fechada a um público. Então, acho que essa foi uma das grandes experiências para mim. E ver que talvez a gente não tenha que diferenciar tanto entre as pessoas. Não sei se isso respondeu a tua pergunta. Eu fui viajando também na minha cabeça. Respondeu, foi ótimo. Naomi, só dizer que a gente tem mais um elo de conexão. Que esse projeto, o Jogo Oasis, ele foi em 2007, acho que foi feito aqui em Blumenau, quando houve uma grande tragédia do Morro do Baú, o morro inteiro veio abaixo e houve uma comoção muito grande. Eu acho que foi a primeira vez que o jogo foi jogado e eu estava junto no time, não em Porto Alegre, mas eu acho que a gente acaba andando pelos mesmos caminhos. Eu acho que também quando algo tem uma filosofia, como o Instituto Elas tem com o Jogo Oasis, cria muitas conexões. Então, eu não sei quantas pessoas já fizeram o jogo, mas quando eu estava de volta em Porto Alegre há umas semanas atrás, estava passeando pela feira, assim, no sábado, eu vi umas pessoas que eu conheci no jogo há 7 anos atrás. E a conexão foi tão forte, e até com pessoas que eu não conheci, mas que fizeram o processo. E eu acho que porque você tem que passar por todo um processo pessoal quando você faz esse jogo. Então, você tem que ir tanto para dentro para logo trabalhar para fora. Então, acho que isso é uma coisa que cria muitas conexões, até entre os desconhecidos. Recomendo muito. E Naomi, tudo bom? Bom dia. Obrigado pela fala, por compartilhar todas essas experiências com a gente.
E aí eu acho que vamos falar, também dando em dúvida, talvez um ponto para você falar um pouco, vai nessa que você acabou de responder, assim, se você vê ou se você percebe se tem alguma dificuldade no começo, ou quais são as dificuldades que você identifica nesses processos, porque normalmente muitas pessoas começam tímida, né? Aí tem que se soltar um pouco, igual você falou, primeiro tem que ir para dentro, para depois ir para fora, tem todo o processo de entender que você está participando desse processo coletivo, você está participando dessa troca, e muitas vezes a gente está no local onde as pessoas estão dispostas, as pessoas estão querendo isso. Em outros momentos a gente está em um local que a gente tem que passar primeiro por um convencimento, para depois a gente começar a fazer todo esse processo. Então, que você fale um pouco das dificuldades também desses processos que você encontrou ao longo dessas várias experiências, para a gente conversar. Posso complementar a pergunta do Rafael, porque a minha pergunta também tem a ver com essa questão que você mencionou, né, nesse trabalho de cocriação. Você falou que sempre a gente encontra resistências, né, dificuldades. E aí a minha pergunta era se você pode citar algum exemplo concreto de algo que foi emblemático, né, assim, que deu muito trabalho, e uma estratégia mesmo para contornar isso, assim, se você poderia dar algum exemplo também de como é que foi para contornar essas resistências, assim, o que é mais... Eu fiquei pensando assim, o que é mais comum, né, pensando nessa sua experiência, que foi muito grande, muito tempo, né, e muito diversa, o que é mais comum a gente encontrar de resistência? Será que se é possível pensar nisso, né? E o que é que, pensando em estratégia de engajamento, né, para contornar essas resistências também, se você poderia citar alguma. Então tem a ver um pouco aí com a pergunta do Rafael também. Então, eu acho que algumas das dificuldades começam logo no começo. Então, no momento normalmente a gente recebia um projeto que foi escrito, que tem alguma ideia de como abordar o desafio, e parecia que era uma coisa já, claro, como o projeto ia se desenvolver. Mas no primeiro encontro que fizemos com os participantes, a gente tentava até criar problemas, porque senão eles vão surgir no longo do caminho. Então é bom testar já até que ponto a gente se entende e até que ponto temos visões diferentes. E também não tem que ser um problema ter uma visão diferente. É mais ver, ok, qual é o ponto que a gente compartilha. Então, uma atividade que sempre fizemos era algo que se chama The Problem Tree, o árvore do problemático, em que você vê primeiro, tipo, qual é o desafio que estamos abordando, quais são as raízes, quais são os efeitos e como que a gente quer abordar isso. E era uma atividade sempre muito interessante, porque aí a gente vê que era do setor público, tinha uma perspectiva diferente, igual a pessoa do setor privado e ONG, e também por personalidades e experiências de vida diferentes. Mas que isso não é um problema, é mais importante que a gente fala disso para poder entender até que ponto estamos falando o mesmo idioma. Então, isso foi algo que sempre fizemos ao começo. E era muito interessante ver as tensões de subir para poder trabalhar com eles, porque senão eles vão subir no momento menos adequado no processo. E aí, estou pensando da resistência. O nosso papel como gestores do programa não era de entrar tanto no detalhe de cada projeto, porque realmente os times eram os expertos que tinham conhecimento naquele local. Mas resistência normalmente também tem a ver com a ideia de quem é dono de um processo. Então, por exemplo, quando tinha projetos que têm a ver com o espaço físico, normalmente tem alguém que é dono do prédio,
que você tem que ver até que ponto podemos realmente implementar um processo de cocriação. Então, agora estou pensando num time na Lituânia que queria criar uma visão para uma igreja que estava abandonada, mas a igreja tinha um dono. E acho que muitas vezes é fácil dizer, sim, queremos convidar diferentes perspectivas, mas quando essas perspectivas diferentes vêm e não combinam com o plano que nós tivemos para o espaço, aí não rola. Ou chega ao limite, chega a frustrações. Então, nesse exemplo, eles convidaram diferentes perspectivas, eles sonharam, eles apresentaram essa estratégia para o planejamento da igreja, mas não chegou a se desenvolver. E aí eu falo de um projeto que o time aprendeu muito no caminho. Então, mesmo com aquelas frustrações, sabendo que a gente não chegou ao sonho que nós tivemos, eu acho que cada pessoa saiu pensando, ok, eu aprendi muito sobre como trabalhar com diferentes forças, com essa questão da propriedade, e também de saber até que ponto até que ponto faz sentido. Se a terra não está fértil, não sei se faz sentido. Se as condições não estão boas, vale a pena? Ou vamos olhar por outras terras e pensar onde que nós podemos trazer a nossa colaboração para fazer algo onde as portas estão mais abertas. Então, acho que é bom trabalhar com resistência, mas você também sempre tem que cuidar da sua própria energia e saber até que ponto você pode. Eu ia fazer uma pergunta que você acabou respondendo um pouco agora, que era: todos os projetos deram certo, né? A pergunta era essa, assim, porque você falou que uma das possibilidades, uma das coisas que vocês fazem é falar dos momentos que não funcionaram. E aí você agora já me respondeu uma parte. Mas eu queria te perguntar o seguinte: quando os projetos chegavam, passava por algum critério, né? Assim, a análise desses projetos, bom, esse projeto vai seguir, esse projeto não vai seguir. Uma análise de viabilidade, vamos dizer assim, né? Como é que isso funcionava? Assim, como é que, de todos que você participou, eu queria ter uma ideia, assim, se você tiver, né, essa ideia, de todos que eu participei, sei lá, 90% deram certo, metade deram certo, né? Deram certo no sentido de continuar. Usando esse exemplo que você deu agora, que tudo deu certo, né? No final das contas, tudo deu certo porque teve aprendizado nesse processo. Mas quantos, né, de todos que você teve envolvida, foram até o final, conseguiram ir até o final, e quantos chegaram nesse ponto desse exemplo que você deu agora? Vai ser difícil responder a sua pergunta. Eu não vou ter nem números, sim, mas o que eu vou... Mas você pode responder com maioria, minoria, não precisa ter números não, assim, só um sentimento geral, assim, em relação a isso, de que muitos seguiram, poucos seguiram. Eu vou talvez primeiro começar dizendo como que a gente selecionou os projetos, porque acho que isso também é interessante para mostrar quais eram nossas prioridades. E era não só pelo projeto, então a gente olhava pelo projeto para ver se era inovador, se era também realista, se era importante, assim, se era relevante no contexto local. Mas também era tão importante, éramos 3 P's, então projeto, pessoas, então se os indivíduos estão engajados, se eles vão participar do projeto, do programa, se eles querem realmente colaborar, e as parcerias, então, a nível institucional. É interessante que esses 3 institutos trabalhem juntos, então a gente também pode falar do sucesso pensando nessas 3 perspectivas. Então, às vezes, o projeto era um sucesso, mas as pessoas não quiseram trabalhar mais juntos, estou dando um exemplo.
às vezes o projeto não dava nada certo, mas as 3 pessoas criaram uma boa base para as suas instituições trabalharem no futuro. Isso também era interessante para nós. E às vezes era difícil colaborar, mas cada pessoa sai com sua aprendizagem que eles vão implementar no futuro. Isso é uma coisa que é super difícil a medir. E também, como os projetos eram tão diferentes contextos geográficos, diferente escala, diferentes temas, era uma coisa que poderíamos ter trabalhado mais, como que nós podemos, desde nossa perspectiva, medir o impacto, mas o que acabamos normalmente fazendo era medir mais o impacto a nível pessoal, o que cada pessoa está trazendo, levando da experiência, o que eles vão trazer para os próximos projetos. Então, talvez uma pergunta bem ampla, mas também é bom dizer que como eu não estou trabalhando mais no programa, as minhas lembranças também estão começando a ficar um pouquinho mais, sim, how do you say? Vagas, é isso. Mas as aprendizagens chaves ainda estão ali, mas os números acho que eu já vou esquecendo ao longo do tempo. Cássia. André, se tiver alguma pergunta, pode escrever no chat, já que você está sem microfone. Eu queria perguntar. Eu achei tudo muito interessante, todos os projetos bem interessantes. Mas de todos os projetos que você participou, você acha que qual foi aquele que você mais gostou, aquele que mais te impactou? E você disse também que para ver o que eu estou aprendendo através desse projeto. Então, o que você aprendeu através desse projeto específico? Eu lembro que a primeira vez que eu vim falar do projeto lá na Grécia, que tem a ver com pessoas com demência, eu fui pessoalmente muito, não sei, eu fiquei muito emocionada, porque era uma coisa, eu fiquei muito feliz que tem pessoas trabalhando com esse tema, que se importam com esse grupo-alvo, porque é uma história que também me afeta. Então, isso foi uma coisa que foi muito difícil falar com ele sobre o projeto, porque eu não podia esquecer da minha história. Então, acho que foi o projeto que mais me afetou pessoalmente, de pensar como é importante planejar a cidade, pensando também em pessoas com experiência de demência. Outro projeto que eu achei muito interessante pelo contexto era um time em Londres que estava tentando criar um anaerobic digester. Então, era algo usando todos os resíduos de comida e usando isso para gerar energia. E realmente era uma experiência, uma mentalidade muito de prototipagem, de fazer. Eles estavam trabalhando com um negócio local que estava com uma visão muito grande de como usar o resíduo que nós sempre estamos produzindo para gerar energia. Então, foi uma coisa a nível local, que poderia também expandir. Mas acho que também esse me afetou, porque eu sou de Londres. Então, me inspirou muito. Eu sou de lá e, na minha experiência, eu não morei lá depois de 18 anos. Eu não sabia que tinha essas pessoas tão legais fazendo coisas super inovadoras dentro do meu bairro. Então, foi uma coisa que realmente abriu minha mente bastante. E sim, eu acho que me fez pensar, você tem que procurar, porque a gente acha que se não chega a gente não existe, mas não é verdade na minha experiência. É bom ir atrás. Muito bom. Mais alguma pergunta? Eu também. Eu sei que foi, acho que, porque eu dou os exemplos que mais me afetam, mas o time lá na Bósnia gostava muito. Eu lembro que quando eu li a aplicação deles, comecei a sorrir. Sem conhecer as pessoas, comecei a sorrir. Eu pensei, nossa, mas eles têm algo. E não era nada inovador o que eles estavam fazendo.
se a gente vai olhar pela discussão da participação e onde está hoje em dia. Mas o fato que era inovador no contexto deles, para mim era super importante. Então, não é questão de só pensar o que é a coisa mais inovadora que podemos fazer. Não, a gente tem que ver quem são nossos vizinhos, o que seria inovador para nós. E se um processo simples de simplesmente convidar os vizinhos para sonhar como poderia ser o espaço entre dois prédios é inovador para vocês, vai ter efeitos, vai ter um impacto muito grande. Então, acho que isso foi o que me fez sorrir ao longo do processo. Sempre gostava de seguir o processo deles. Eu só queria comentar uma coisa que eu acho muito legal, essa questão da perspectiva do sonho. Eu nunca, sinceramente, acho que o sonho, ele parece tão distante da gente. E a gente sempre pensa nas coisas mais práticas. O que eu posso fazer? Mas o sonhar, ele também tem uma atividade, né? Ele também traz resolução de problema. E pode ser coisa simples. Que é isso que também ia comentar. Dessa questão de simplesmente um espaço entre dois prédios, fazer com que a comunidade participe lá de forma conjunta, é uma solução de um problema. Independente que seja pequeno ou não, para a perspectiva de outro lugar que está fazendo uma grande inovação, como usar resíduos que a gente vai descartando para transformar em energia, mas tem o mesmo valor. Essa é uma coisa assim, muito, muito legal. E essa questão de saber resolver problemas, acho que isso é uma grande habilidade, né? Que é vendo a sua perspectiva, é uma coisa que vocês encaram de frente, né? Ter que contornar, assim, as coisas, ver a solução atrás da porta. Achei muito interessante isso, mas é só um comentário. Esse comentário que a Ângela fez é importante porque o objetivo, né, que elas têm no trabalho da disciplina, que é esse trabalho de identificar uma problemática local e com isso propor uma solução criativa, elas têm uma série de balizas, né, para poder pensar nessa solução. E uma dessas séries de balizas é exatamente pensar em eixos de ação para essa problemática e para essa relação que existe entre aqueles atores locais, que são os eixos de percepção, o eixo da colaboração e o eixo de engajamento. Então, isso que a Naomi falou é extremamente importante. Essa questão é interessante pensar a inovação, né, a solução criativa, o que ela chamou de inovação, que eu chamo de solução criativa, como ela depende do contexto e da escala. Ou seja, uma coisa que eu até estava conversando semana passada com o Rosane, dependendo do que é o problema que você identificou e o que você quer pensar, às vezes aquele problema, a comunidade, os atores sociais envolvidos com aquele problema, eles já estão, digamos assim, no nível de você pensar em algo para promover a colaboração e não necessariamente a percepção, porque a comunidade já tem uma percepção daquele problema. Às vezes é o contrário, às vezes você precisa primeiro pensar em estratégias de chamar atenção para o problema, para aquela comunidade, para depois pensar em como fazer aquela comunidade se juntar para pensar junto na solução do problema. Então, isso depende muito, por isso que não existe uma fórmula do que é inovação, do que é solução. Depende muito de cada contexto, depende muito de quem são os atores sociais envolvidos, depende muito de que estágio essa comunidade está em relação a esse problema. Tá? Mais alguma questão? Se não, vou... Não, é só falar que fora a questão da perspectiva de quando a gente está tão, entre aspas, conformado, né? Com as situações que a gente vive no dia a dia, que a gente passa a ver que é um problema, mas a gente não passa a ver como um problema solucionável, de alguma forma. A gente meio que contempla aquilo como se fosse um mal que não tem forma. Como a Rosane, quando a gente estava conversando entre nós, lá na sala de aula, né? Sobre a questão de problemas que a gente podia abordar, eu e Cássia falando sobre a insegurança de ser mulher,
no nosso estado, sobre a questão de ficar medo de andar na rua, a gente não poder fazer um trabalho de campo, de pesquisa, por exemplo, num lugar mais distante, porque a gente é mulher, a gente ir sozinha é um perigo pra gente. Só que a gente falou isso e a gente estava procurando outros problemas. A gente está falando sobre rio. Mas o que a gente vai fazer? Tem os rios urbanos que são todos cheios de esgoto. A gente pode usar isso. No meu bairro tem... E a gente está falando disso e ao mesmo tempo a gente está falando. Mas a gente não consegue ir lá visitar esse rio para a gente poder propor uma solução para ele. Porque ele fica em tal bairro e esse tal bairro é muito distante e eu não teria como ir sozinha. Então... como que os problemas eles estão abordados no nosso dia a dia e do mesmo jeito a gente passa a ver eles como algo conformável. Já é uma perspectiva, já é uma coisa que a gente vive todos os dias. Mas a gente pode propor coisas para que isso se solucione, mesmo que seja muito difícil, mas encarar o problema como algo solucionável é outro ponto ainda. A gente poder começar a propor ele como algo que a gente também tem poder de mudar. Sabe? Acho que é meio que isso. Exatamente, o que implica numa mudança de percepção, né? Porque às vezes é isso que a Naomi falou, às vezes a pergunta que ela iniciou essa nossa conversa foi brilhante, porque e aí tem tudo a ver com as discussões que a gente tem feito na disciplina em relação a essa questão da escala. Às vezes a gente fica querendo solucionar o problema do mundo, a gente não tem o poder para solucionar o problema do mundo e às vezes a gente esquece, às vezes a gente esquece do problema que está ali quando a gente abre, sabe, sai da porta de casa. O problema aparece ali todos os dias pra gente. Mas a gente fica pensando na escala gigantesca e quando na verdade o objetivo é exatamente, por isso que eu achei brilhante a pergunta da Naomi, assim, traz para o bairro, traz para a rua, sabe? Então, traz para aquilo que cada um de vocês vive no cotidiano. Eu costumo falar que o nosso cotidiano é a nossa fonte privilegiada de matéria-prima para a gente pensar o mundo. Então, veja, o mundo é uma escala gigantesca. Então, como que esse mundo se manifesta para nós? Através do nosso cotidiano. É nas nossas relações diárias, o nosso ir e vir, para onde que a gente, sabe, o nosso fluxo cotidiano pela cidade. Isso é fonte de matéria-prima, então a gente precisa primeiro mudar a nossa capacidade perceptiva em relação a isso. E falando da percepção, uma coisa que observei era no longo do projeto, muitas vezes tiveram momentos em que os times perderam um pouco a esperança quando eles enxergaram o problema de uma forma muito grande, muito ampla. Mas também isso poderia ser um momento de entender que não somos só nós trabalhando esse tema, que tem diferentes pessoas. Aí é importante também ter uma rede, tanto local como translocal, de ver que tem outras pessoas fazendo coisas legais, tentando solucionar esse problema de outras formas, em outras localidades. E a gente ou pode pensar que nunca vamos, que é impossível, ou que a gente vai juntos tomar uns passos na frente para poder solucionar esse problema. Então, acho que essa é o que o Carlos mencionou da escala. Para entender, talvez para enxergar, você tem que pensar de uma forma muito ampla e logo para agir, a gente tem que focar de novo e pensar o que está dentro da minha esfera de controle, o que nós juntos podemos fazer e o que não, o que a gente tem que deixar para outras pessoas no futuro, para outros grupos, porque não é possível de fazer tudo. Isso. Então, vamos encerrando essa atividade de hoje, agradecendo sem palavras, né, para a Naomi, pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Semana que vem, reforçar que semana que vem a gente tem o segundo encontro, né? Então, quem está aqui de fora, sinta-se convidado, divulguem, né, para mais pessoas poderem vir participar e poder aprender juntos. Tá bom? Então, vou me despedindo. A gente se vê semana que vem, mesmo horário, mesmo link.